do Polaco, do Nequinho e do Mancha. O Shaolin é Claudemir, eu sou Ademir, o meu irmão, o tio Polaco é o Valmir, o tio Nequinho, pintor, é o Moacir, e o saudoso Mancha, né, era o Valdir, todo com IR no final, né? Uma coisa Não nasceu nenhuma mana. Não. A minha mãe, ela sempre dizia que ela, a primeira gravidez, ou na segunda gravidez, né, perdeu. Eram duas meninas, era um casal de gêmeos, né? A gente tem essa bênção na família, né, de ter gêmeos, né? Meus tios, meus primos, aí tem vários que têm gêmeos na família, né? Inclusive da minha própria avó, né, a mãe do meu pai, a tia Helena, que mora em Porto Alegre, é podóloga, mora em Porto Alegre, e a tia Iloí, que é colona, tiradora de leite lá na Fazenda None, lá são irmãs gêmeas, né? E ela também, a tia Iloí também tem filhos gêmeos, né? Então é interessante, né? Mas, o Camargo, eu me criei, nasci ali na linha 3, quando o pessoal passa a ponte que entra para a linha 3, ali onde era a propriedade do seu Ney Cameira. Eu nasci ali no dia 10 de janeiro de 1964. Sou o segundo filho, né, da minha saudosa mãe, do meu saudoso pai, né? Me criei ali, depois, com 3 anos, nós fomos morar em Palmeira das Missões. Ficamos 2 anos lá, no Tio João, lá na Sagrada Família, hoje é município Sagrada Família, Lajeado do Bugre, Jabuticaba, né? Uma parte pertencia a Palmeira, outra parte pertencia ali a Guarani das Missões, Santo Ângelo, aquela região ali. Mas voltamos para aqui, para Várzea, nós fomos morar ali na propriedade do seu Otílio Bonato, e a gente ficou ali até 1969, quando começou a subir a barragem, vinha a barragem. Meu avô, pai da minha mãe, tinha a propriedade lá no fundo, onde era o tal de Despraiado, que o pessoal, antes de vir a barragem, usava muito lá, né, para tomar banho. Era a praia, né, do pessoal aí da cidade e tal. Essa propriedade fazia divisa com a terra do meu avô, mas a propriedade era da família Cameira, ali do seu Pedrinho Cameira. E então, em 1969, eu comecei a ir na aula lá na Escola Rural da Várzea, que hoje não existe mais. Tem o prédio lá, né, mas era de madeira na época. Minha primeira professora foi a professora Lourdes Crames, né, e mãe do Pipico ali, dos meninos ali. E daí eu vim morar na cidade e eu sempre joguei futebol. A gente era peladeiro, tinha o time ali da vila. Eu lembro quando o Tonho esteve aqui, o Tonho contou aí, né? A gente sempre... E nós éramos 5 irmãos, 5 filhos homens. Então quando começou o futebol de salão, né, o tempo da bola pesada, que era revestida com pano, a gente tinha o time nosso ali, dos irmãos, né? O Mancha, o mais novo, porque era o mais novo, era goleiro, mas jogava na linha, mas ele sempre foi muito bom goleiro, o Mancha. Então nós tínhamos o time da família. Depois meu pai foi morar na granja do Ramon Soares, do Zezinho, que é um dos fundadores do CTG aqui de Birubá. E lá nós íamos na escola, era uma escola que tinha dentro da granja. Hoje é propriedade do Gilson Pimentel. E a gente jogou ali, começamos jogando ali, os irmãos, 5 irmãos. Representamos a escola lá da granja, lá da fazenda, inclusive num torneio lá na escola da Fazenda Itaíba, ali onde tem o centro da Fazenda Itaíba, porque a Fazenda Itaíba é dividida no meio, metade de Birubá, metade de Santa Bárbara, né? Isso lá atrás. E daí, morávamos aqui no bairro Progresso, e a gente tinha o nosso timezinho ali da gurizada, né? O Paulinho, o Tilico, o Jorginho, né, ali. Se eu vou falar o nome aqui, era um monte de gente. E a gente jogava na rua, bem em frente onde é o Mercado Lampe ali. Onde tem o Mercado Lampe, era a rua maior, né? Tinha a rua Firmino de Paula, que a gente chamava a rua de baixo e a rua de cima. E a rua de cima era a Barra da Corda. Hoje tem asfalto e tudo mais. Lá na Firmino de Paula se aumentou. Mas a gente jogava ali. O meu pai também gostava, meu pai era goleiro, né? E me emociono porque a gente... Seu Modesto era goleiro, Camargo. E dos bons, viu? E era um cara alto, era uma cara não, mais estatura, ele era um pouco mais alto que eu, né? O pai era um mediano, né? O Mancha tinha a altura do pai, né? E tinha o estilo do pai também. E o pai jogava com nós, na rua lá, minha gurizada, né? Daí tinha a turma da turma de baixo, que era lá embaixo, aquele tempo tinha aquela sanga ali, não era canalizada, onde tem
ali o Pedroso, ali tinha um campinho que era da Dona Isolina lá, e a gente jogava bola ali, né? Com o Marino, a família dele, o Jorginho, a turma toda. Tinha um time lá debaixo, com a turma, o Couto ali, né? E a gente jogava, fazia jogava por bolita, meia dúzia de bolita, jogava casado, tinha que casar a bolita lá, né? E a gente se criou na rua. Depois foi feito a terraplanagem para o ginásio ali, para o ginásio, onde era o ginásio. A gente morava lá então, lá na rua, ali na Barra da Corda. Estudei na Escola Santa Luzia, onde hoje é o Centro Social. Depois, lá em 80, década de 80, 82, quando entrou o Noco na prefeitura, daí começou o projeto da arquitetura do ginásio, né? Mas ali dava 10 times para jogar. Tinha uma escola chamada Santa Luzia no bairro Progresso. Escola Santa Luzia. Quando eu vim para Ibirubá, eu estudei lá. Fiz na Várzea eu fiz a primeira série, rodei na primeira série, né? Naquela transição, viemos para a cidade no meio do ano, né? Eu acabei rodando e daí entrei ali na primeira série, fiz a primeira série ali, estudei ali até a quarta série. Daí da quarta série, eu fiz a quarta série, rodei na quarta série também. E daí fui estudar nós mudamos para Planalto, daí eu fui estudar na Escola Edson Quintana, né? A professora Gelson Ribas foi minha professora ali na quarta série. E outras professoras e tal. Depois voltamos para o ginásio, né? Voltamos para o ginásio de novo. Aí no ginásio eu estudei 1 ano na Escola Santa Terezinha das Irmãs, né? Porque a minha mãe trabalhava e daí a gente ajudava ela, né? A mamãe trabalhava na LBA, dava corte de costura lá e tal. Fazia os calção e as camisetas para nós de saco de açúcar, meu querido. Eu tenho foto, inclusive, lá em casa disso aí, né? E a gente jogava ali, né? Jogava aqui com o time do Bananeiro, aqui, dos Meng, ali onde é a Mirna Klein, né? Da família do Pato, da estofaria do Pato. Bem onde tinha ali uma pensão, uma pousada ali, antigamente, que era do Tomar Freeling. Hoje tem a Pompa, a Pampavete ali, a veterinária. Daí ali tinha a Sanga também, tem uma vertente atrás do Vemiller, a gente jogava bola ali, peladeiro na rua ali, né? E times aí, depois surgiu o Ibirubá, lá do bairro Progresso, né? Depois do Ibirubá veio o Ouro Verde, também lá do bairro Progresso. Daí nós voltamos a morar na Progresso, daí fomos morar ali perto, próximo ao Mercado Dilo, ali. Agora me fugiu o nome daquela rua ali. Mas moramos ali por muito tempo, até eu ir pro quartel, né? E eu me recordo, assim, o cara que me lançou, digamos assim, no segundinho do Cotribá velho. Tinha o Cotribá, o pai trabalhava na Cotribá, né? E a gente começou a jogar ali. Primeiro jogo foi lá em Santa Clara do Ingaí e o técnico era o Tio Zito. Tinha o time do Cotribá velho, tinha um baita de um time. Tinha um time super bom. Era campo. Era campo, futebol de campo. Mas aí era uma equipe montada para os funcionários da Cotribá? Dos funcionários da Cotribá. Depois surgiu as FUCA, né? Era o Cotribá velho, chamava o Cotribá velho, né? Porque todos os funcionários jogavam ali. Jair Refati, o Chapinha, Pepino, né? Vou lembrar, né? E tinha o segundinho. Daí os filhos do pessoal iam junto, né? E me lembro que o Tio Zito era o goleiro. Primeiro time que eu vestia uma camiseta mesmo, de verdade, né, num time, foi lateral direito. Lateral direito. Lá no Santa Clara do Ingaí. Corria bastante? Corria, graças a Deus corria. Inclusive no quartel fiz parte da equipe de pentatlo e natação no quartel, porque eu era bom corredor, né? O Tio Zito tinha uma liderança, tinha um jeito diferente Paizão. Era paizão. Era um cara sensacional. Te explicava, era aquele cara que, digamos assim, conversava contigo. E ele foi muito bom jogador. Eu depois, quando eu trabalhava na Misa, tínhamos um time na Misa, inclusive até o Nildo me cobrou um dia, mas tu falando, ele assim, não, uma vez eu te entreguei um troféu, eu tenho essa foto lá em casa, inclusive, um troféu de 3º lugar, né, da Misa, né? E aonde o técnico era o Adãozinho, o finado Adãozinho. Era chapeador na Misa. E a Misa era um interfirma, tinha um baita de um time. Garrincha, Santos. Depois, nós não pegava time, nem no banco nós não ficava. Era um baita de um time, né? No Interfirmas, né? E aí vem o quartel, Camargo. Daí do Cotribá, daí Piazão, a gente foi jogar no Ouro Verde.
Joguei no Ouro Verde, ali, mas tudo no segundinho. Tudo não pegava time. Aquele tempo era muito forte. Tinha muita gente. Né, tinha que pegar time, dava 3, 4 times, né? Esses clubes jogavam todos no campo do Grêmio de Juventude? Porque não existia. Tinha muitos times, mas eram poucos estádios. Tinha o time do Ipiranga, lá em cima da família Kufel. Às vezes a gente jogava lá. Tinha um campo atrás do Maine ali, onde hoje tem uma concreteira ali. Ali tinha um campo de futebol que era do Cotribá Velho. Jogava ali. Ou jogava no campo do Grêmio, do Juventude, né? Às vezes no campo do Bangu, né? Era aberto ainda, era potreiro, né? Jogava ali porque não tinha. E a gente jogava todo final de tarde ali no aterro do ginásio. Que era o treino. Ali dava 10, 12 times. Jogava ali no banhado, ali na parte da família Klein, tinha uma lagoa atrás ali, né? E jogava ali nos coqueiros. Imagina o aterro do ginásio, que tapete não era antes de começar a construção ali, né? Era terra, mas não tinha grama. Era terra, tu saía dali marrom, né? E daí tinha o time, todo mundo de pé no chão, ninguém jogava. Tinha o Quixute, tinha a Conga, tinha a Bamba, né? Naquele tempo, né? Pra te comprar uma chuteira era muito difícil, ela era muito caro. Loja Nintid e a loja Geller, do Valdir Geller, né? Loja Chef, depois a loja Alfred, né? A loja Renner, né? Mas o point era lá no seu Nintid. Para comprar uma chuteira ali, né? Aí era caro, né? Então. Sim. Tinha caro, tinha barato, mas e daí tinha lá na esquina do seu Maurer, tem o prédio lá até hoje, é uma loja antiga de tecido, né? Tinha Cotribá também, Magazine Cotribá na época, né? Então, quem conseguia comprar um Quixote estava bem servido, né? E tem muita gente que lembra até hoje, né? E ali a gente jogava ali e jogava aqui no campinho da família Luft. Aqui onde tem... Hoje ali é propriedade do Ayrton Statlober. Bem ali naquele local ali. Na esquina. Tinha os coqueiros ali. Tinha a piscina, estava em construção, o Clube Colibri. E a gente jogava. Ali um campinho, ali sim, campo com grama, show de bola. Mas não podia cravar goleiro, não podia botar goleira lá e tal. A gente botava 2 chinelos da goleira, né? E imaginava aqui, né? Não, foi muito alto, esse aí não valeu, né? Então era muito bacana, assim, uma infância muito boa. Campeonato, então, você não jogou nessa época? Só não, amistosos? Só amistoso. Eu fui jogar depois, quando eu voltei do quartel, daí sim. Daí eu fui trabalhar em Sede Aurora. Já estava me esquecendo que... Né? Fui trabalhar em Sede Aurora quando surgiu o camping em Sede Aurora. Lá. Daí joguei no time do Grêmio Aurora lá. Final da década de 70. Isso em 80. Já 81, 82. 82, Guerra das Malvinas, me lembro muito bem, né? Aí, no outro ano, 83, eu fui servir. Inclusive, foi chamado uma turma, né? Tava ali aquela... Mas os ingleses vieram aí. Logo em seguida, a Argentina se entregou e tudo mais, né? E aí, incorporei dia 5 de janeiro de 1983. Nós fomos 154 homens de Ibirubá. 15 de novembro pertencia para Ibirubá, na época. O prefeito era o Orlando Cantes, na época. Aí fui pro quartel. Mas no quartel também. Jogava lá, era peladeiro, tenho foto, jogava lá. Mas time da bateria lá, e daí não tinha goleiro. E eu gostava de atacar futebol de salão. Mas onde eu podia pegar time da bateria, né? Foi no gol, porque não tinha. Era um baita de um time, era um cano de time. Pra te ter uma ideia, treinava com o Guarani, o time da bateria. O time do quartel, a seleção do quartel, da nossa bateria, tinha 3 ou 4 só. Era o Compasse, o Dummel e o Brás, que jogaram o Brás até hoje, jogou muita bola, né? E o Compasse também era um meio-campo, estilo do Maninho, assim. Pegava, dava aquele tapa na bola assim e deixava o cara pifado lá na frente, né? Mas eu não pegava time, né? Aí eu voltei, casei em 86, fui morar no bairro Floresta. A minha foi a primeira casa que teve no bairro, a minha e o do seu Luft, no banhado lá onde mora o Alain. Aquela propriedade ali inteira era do meu pai. Meu pai comprou ali uma quadra inteira, né? Não tinha nem aquela rua ali que aquela travessa que sai na frente do antigo Coringão, ali não existia, era banhado, o pessoal tirava barro paularia do seu trem. Aí eu fui jogar no Florestal. Joguei, antes disso, um pouco antes de eu casar, quando a gente morava na Planalto, eu joguei no Bangu, no segundinho do Bangu ali e tal, mas time principal não pegava não, tinha gente muito boa. Dá para perceber na tua história aqui que desde a época da escola, né, desde pequenininho você foi um itinerante. Na escola, bem lembrado. Na escola nós tínhamos um time, na 5ª série no ginásio. Tu conheceu o finado Agílio? Irmão, tu é muito bem mais novo, né? Nós tínhamos um time da escola da 5ª série.
Eu não me lembro no gol quem é que era, se era o Magno, se era o Mendes. Mas eu jogava na ala direita o tempo da quadra lá onde é a Casa de Cultura lá. Jogava o time da quinta série, era o Agílio na frente, era centroavante bom, centroavante, jogou inclusive nas categorias de base da ZIF. O Maninho, o Milton, que é taxista, o Oneide Oliveira, era eu, o Oneide e o Maninho atrás e o Agílio na frente. E ainda disputava vaga com o Tarnais. Tarnais também, às vezes pegava time ou não, né? E o professor era o professor de Cruz Alta, não me lembro o nome. Depois passamos para o professor Heitor. Aquele tempo tinha os torneios interescolar e tal, né? E nós tínhamos mais de um time, mas imagina, né? Maninho jogou na ZIF muito tempo, jogou por aí, jogou no Vila Nova, jogou no Inconfidência. O Neide jogou no Bangu, jogou na ZIF e tudo mais, né? O Agílio jogou na ZIF, jogou nos juniores do Grêmio também. O Neide, o Maninho também jogaram no Juventude. E eu não, porque a gente tinha que trabalhar. Chegava no domingo, né? Com 14, 15 anos, tu tinha que trabalhar e ajudar a mãe, né? Já trabalhava de garçom, já trabalhava na noite, trabalhava com o short, trabalhava lá no clube comercial, lá. Então, no domingo tu não tinha tempo. E aquele tempo o pessoal treinava. Se tu não ia no treino, pegava time. Né? Então, teve tudo isso, né? E já os meus irmãos, o caso do Nequinho e do Mancha, que eram os mais... O Mancha era o nenê da casa, né? Então, ele passava jogando na rua o tempo inteiro. O mais velho dos manos é o? O mais velho é o Shaolin, é o Claudemir. Popular Shaolin, hoje está lá na 15 de novembro, tinha oficina aqui no bairro Portugal. Depois sou eu. Daí tem o meu irmão do meio, que é o tio Polaco. Esse não gostava muito de futebol. Não era muito... Polaco, como é que é o nome dele? É Valmir. Valmir. É o meu irmão rico, eu digo para meu irmão rico, né? Graças a Deus, estão todos bem, graças a Deus. Depois o Nequinho, tio Nequinho, né? Como é que é o nome do Neco? Moacir. Moacir. Né? E o Valdir, né, que é o mais novo. Eu tenho uma foto, inclusive, lá, todos nós, né, todos juntos. Então, assim, tive uma infância muito boa, muito legal, né? Mas não persisti no futebol porque não tinha tempo. Tinha que trabalhar, né? Gostava muito e tal, né? O pai incentivava e tudo mais, mas não dava. No sábado e no domingo, que era quando saíam os amistosos, aquele tempo tinha amistoso em tudo quanto era lugar. Tinha time nesse interior e por tudo quanto era lugar. Tinha um time de futebol, né? Jogava de Saldanha Marinho até Salto do Jacuí, aquele tempo, né? Não tinha esses municípios, Alto Alegre, Espumoso, interior de Espumoso, ali, Campos Borges, Alto Alegre, ali. Cada lugar desse tinha um time. Aqui em Selbo a mesma coisa, Colorado, no Metoque, né? Santa Bárbara, tu ia até lá no Passo da Filipa ali, né? Campinas, né? Mas sempre no segundinho. O time principal, o time de cima, era raro quando você pegava, porque era muita gente. Ia uma caminhonete do bairro Progresso ali, saía dali, depois era obrigado a ir de ônibus. Tu lembra do Flori Pimentel? Lembro. Tinha um ônibusinho dele, né? E o seu Pimentel dizia, cuidado, a Flori, que tu tá levando gente, carregando gente. E a gente ia de ônibus. Mas antes era na caixinha do caminhão. 608 do seu Gomes, que trabalhava na Coprel. Pai do Gomes, do Sargento Gomes ali da Brigada, morava aqui em cima. Tinha uma 4000. O seu Petri também tinha um caminhão, depois tinha uma 4000. Era pau de arara, como diz o nordestino. Você jogou futsal também? Joguei no tempo da Misa, né? Ali tinha um time, já era um time mais fraco, mas isso logo depois que eu casei, né? Mas o time, assim, digamos que eu mais participei, né? E joguei bastante, né? E treinava bastante, sempre foi no Florestal, porque eu morei, né? Lá no bairro Florestal. Quando retornou ao Florestal, ali na década de... Eu casei em 86, 16 de fevereiro de 1986. E logo em seguida eu fui morar lá no bairro. O pai tinha comprado aquela área dos trem ali, né? E eu construí lá. Como eu dizia antes, a primeira casa que teve no banhado ali, hoje está uma cidade, né? E tal, né? E daí começou o Florestal. E daí tu ia treinar. Era de segunda a segunda, tinha treino no Florestal, no campo do Juventude ali, nas goleiras não tinha grama, né? Só que dava 5, 6 times. Né? Às vezes o segundinho era a meninada, jogava e não queria perder pro time principal. E o Florestal ganhou tudo naquela época ali. Eu fui campeão 2 vezes com o Florestal, no segundinho do Florestal. Né? Mas time de cima não pegava nunca. O segundinho do Florestal, quem eram na época aí os principais que você lembra? Mas, homem, é tanta gente. Mas tanta gente mesmo, cara.
Para te ter uma ideia, não era o Florestal tinha tanta gente que ali surgiu daí o Palmeiras, depois o Revelação, e daí o pessoal dali saiu para outros times. Tinha outro time lá na Vila, ali onde mora o Wagner lá, como é que é? Saída para a Vila Unida. Na Unida também tinha um time ali, mas ali tinha o Moacir, e eu vou deixar o nome fora aqui, de tanta gente que tinha, né? E o técnico era o pai dos meninos lá, o Antônio Gordo. O Antônio Gordo era o técnico, né? Depois o Valdir Weber passou por lá e tal, né? Mas era super time, né? Tu imagina, a base do Juventude era o time do Florestal. E o que te levou a ser colorado? Colorado, assim, o meu pai sempre foi colorado, né? Minha mãe também, né? Meus tios todos, né? E o tio Jorge, que é o irmão mais novo da família, mora hoje lá na Terra do Carvão, lá, como é que é? Candiota, lá perto de Bagé. O tio Jorge era bom jogador, jogava na Várzea, no time... Se criou ali na Várzea, né? Com os Lorenzoni ali, né? Com a família do tio Carlos Nicolodi, ele que é o pai do Neguinho, do Alemãozinho, ele se criou por ali, nos Cameiros e tal. Minha avó morava de agregada ali, o finado vô também, que criou meu pai, né? Seu Ângelo da Mota. E o tio Jorge que falou, não, Grêmio. E naquela época, na década de 70, né, o time do Internacional era um super time. Manga, Valdomiro, Batista, Falcão, Escurinho, Jajá e tal, né? Então, e não tinha como torcer pro Grêmio. Né? Então era a Manga, metade do time do Internacional jogava na seleção brasileira, né? Então tinha que ser colorado, né? E daí tinha o tio Argemiro, que era casado com a tia Minda, irmã do meu pai, né? Que também era colorado e era bom goleiro, né? Também, não, tem que ser colorado, tem que ser vermelho. E nós somos morenos, nós somos crioulo, tem que ser colorado, né? E foi por aí. Impressionante como antigamente a gente tinha mais apego a ídolos, ou existiam mais ídolos. Hoje, para você escolher um jogador, né, tanto do Grêmio quanto do Internacional, para você dizer que é o teu ídolo, não acha, tá difícil. Né? Nessa fase aí do Inter, o Grêmio teve também as suas fases aí, né? Campeão da Libertadores e tal. E você poderia facilmente selecionar 3, 4 ali como ídolos, né? Hoje você olha para esses times e não consegue achar uma referência. Exatamente, olha, eu me lembro quando a gente jogava na rua ali, na frente do Mercado Lampi, ali no aterro do ginásio, né? Internacional, tinha Batista, tinha Falcão, tinha Valdomiro. O último ídolo do Grêmio, por exemplo, Soares, né? Que veio e incontestável. E nem era brasileiro, né? Veio aí, jogou, fez, né? O que pôde, mas não conseguiu, né? O Grêmio ficou ali quase a 2 pontos ali de ser campeão brasileiro, mas é aquela coisa, não... E foi embora, né? Aquela temporada e tchau. E a própria seleção brasileira, tinha ídolos na seleção brasileira que você queria ser. Quem era goleiro queria ser o Leão, queria ser o Valdir Pérez, queria ser o Manga, né? Hoje não tem, né? Hoje não consegue mais vender esses ídolos, né? Não tem. Eles não se vendem. Você não vê mais ninguém indo numa loja comprar uma camiseta e botar lá atrás, né? Exatamente. Nome, número do, né? Ronaldo, camisa 9, sei lá, Kaká 10 na época lá do Ronaldinho Gaúcho e tantos outros, né? Tafarel, tantos outros aí que a gente vai buscando assim e vê que não tem mais essas referências. O próprio Danley, cara. O time do Grêmio, em 92 eu fui pro rádio. Né? Acompanhava o Juventude sempre e tal. Como é que foi essa ida pro rádio? Você tinha... Essa história foi uma história interessante. A gente jogava ali no Florestal, treinava ali. E eu conheci o saudoso Valdir Pereira Rodrigues, tu também lembra dele, né? Era o pai da matéria, trabalhava na Ibirubá, escrevia no jornal, tinha pai. Tem aqui, outro dia eu estava olhando aqui. Tá aí, né? No jornal Altiaquias. Reportagens memoráveis as colunas do Valdir. Do Valdir. Era o pai da matéria. Colunas e reportagens. E reportagens. Né? Ele que ensinou, esse pessoal aí se inspirou tudo nele, né? Os que começaram lá atrás, o caso do Silva Júnior, né? Que bom narrador, o próprio Maurício Silvestre, ele fala hoje. E assim como o Maurício também tem na escola. O Valdir Pereira Rodrigues, ele era de Birubá? Ele era cruzaltense. E ele era casado com a irmã do Bodoc. Tu lembra do bar do Bodoc na esquina, onde é a relojaria Tempo? Ali tinha um prédio, tinha um bar do Bodoc ali. Né? Ali. E eu conhecia o Valdir desde guri, desde piá e tal, né? E era gente boa. Inclusive, né, trabalhei com ele. Em 92, o Juventude, naquele tempo existia o hexagonal final, quartas e final, né? Era um jogo
cada cidade, conforme a classificação do time do futebol amador, se classificava, levava, trazia esse quadrangular na sua cidade. E eu conhecia o Zé Luiz, né? Trabalhava na Rádio Planetário, tinha vindo da Gaúcha, o Zé Luiz trabalhou na Gaúcha, né? O Valdir, Guaíba. Na Guaíba também, o próprio Valdir Rodrigues também trabalhou na Gaúcha, né? Então, esses caras eram os ídolos, né? E tal, né? No rádio e tal. E eu sempre gostava do rádio. Tive uma oportunidade em 78, ali 78, 79, na Rádio Birubá, mas por causa da aula e tal, e trabalho, né? E era começo, daí tu tinha que aprender e tal, ganhava pouco, né? E tal. Mas foi um começo. E sempre me inspirou. Gostava, acompanhava e tal, né? E era ouvinte, né? A gente... Sempre corradinho. E eu fazia os leilão lá na Progresso, lá, o microfone, tinha esse dom aí. Sempre fui papudo, conversador, né? Minha mãe é muito papuda. Já perdeu o medo do microfone? E daí o Zé Luiz me convidou. Ele e o Ayrton Rockenbach, o Cascatinha, lá da Rádio Planetária. Tava no auge do Juventude, o segundinho do Juventude. O time juvenil do Juventude, né? Tava. Daí o Mancha jogava o Altimir, que é Fogel, jogava o Sapo. Um monte da gurizada aí que jogava no Bangu e a gente acompanhava, ia junto e tal. E a Planetário fez todo o campeonato. E eu acompanhava, né? E um dia o Zé Luiz me chamou. Camargo, tu vai junto nessa final lá. Olha, não pretendo ir. Mas daí eu falei com o Capal. O Capal disse, não, pode ir junto, não tem problema não. Né? Só leva dinheiro para comida, né? Nós não vamos ter da boia lá, mas a hospedagem o time da casa dava. Né? O Pará ficava numa escola, ou numa igreja, e às vezes ia para um hotel e tal. E eu fui junto. Daí ele disse, se tu for eu vou levar um cabo para ti lá, tu vai me ajudar nos comentários, porque eu vou ir meio sozinho, né? E eu fui. E lá que eu comecei. Então, quem me lançou no rádio de verdade e me instruiu muito, e é meu amigo até hoje, são parceiros, se conversamos toda hora aí, né? O Ayrton Rockenbach não tinha transmissão perdida com ele trepava num coqueiro, se fosse preciso, para botar a rádio no ar, né? E o Zé Luiz, esse cara sensacional, aí, né, da região, a nível de Rio Grande do Sul, aí tá entre um dos melhores narradores, né? Comentarista, também escreveu no jornal e tal, né? E a gente ficou muito amigo. E eu fiz 92 esse campeonato lá, essa quarta de final lá. Depois eu fui, o Juventude se classificou, Juventude de Birubá e Cacique de Arroio Grande, na época eram 2 baita times. Daí se classificaram os 2 times e a final era em 2 irmãos, lá no Vila Rosa, na Baixada Rubla lá. E eu fui de novo, mas infelizmente lá, daí os 2 times da capital, lá da região metropolitana, né? E os caras armaram, até hoje o pessoal fala, os caras armaram para a Juventude e lá para fazer um clássico lá, um teve que matar o outro, né? Bem, no fim os 2 acabaram ficando fora, né? Mas foi o início, foi o começo de tudo, né? E depois, em 95, o Fernando Duesse e o Valdir Rodrigues, o Baico, o Carlos Celestino Poic, começou o jornalismo na rádio CBS. E eu trabalhava na loja de ferragens da Cotribá. E o Fernando veio e me convidou. Ele e o Valdir. Eu fazia bico de garçom do meio-dia lá no clube comercial. E o Fernando pegava a vianda lá e o Valdir almoçava lá. Ele tinha vindo de Cruz Alta, estava aqui, foi contratado. Pô, imagina, deu aquele impacto. Porque o Fernando era novo, trabalhava na reportagem na Rádio Birubá com o... Ai, tá lá no Salto do Jacuí agora. Tu trabalhou com ele lá também. Fugiu o nome aqui. Mas enfim... E o Fernando estava, né, no auge, o prefeito era o Dr. Matias, né? Castor Fernando da Rocha, agora me lembrei. O Castor e tal, e o Guaica veio e pegou ele. Não, ó, tu vai ser o apresentador do programa. Começou o repórter CBS, né? E montaram a equipe de esporte. O Valdir Rodrigues fazia o programa às 11 horas, que é feito até hoje. Hoje o Éder Silva que faz. E passou muita gente por lá e tal. Ele me convidou, precisava de um repórter, me convidou, e no auge do Juventude eu fui. Não, eu vou. Era um bico, final de semana, ganhava uns troquinhos e tal, né? E depois a oportunidade de viajar. Foi onde tudo começou. E o Fernando, com a esperteza dele, e o Valdir também, criaram uma equipe de esportes, reuniram com a Planetário de Espumoso e a Rádio Missioneira, que é do irmão do Cascatinha, do Rockenbach, lá em São Luís Gonzaga, fizeram um pool de emissoras. O que aconteceu? E a Rádio Cruz Alta também.
Aí o Hermes, que era da Rádio Cruz Alta, comprou o espaço do esporte, o Fernando da CBS e tal, e criaram. Aí partimos para transmitir o jogo do Grêmio. 95, o Grêmio no auge. Inclusive o Fernando foi junto pro Japão, né, naquela oportunidade, né? E ali começou, né? O primeiro jogo pela Libertadores, Grêmio e Olímpia do Paraguai. Tenho guardado a minha credencial lá até hoje. Tinha que ser associado da SEG, né? Da Abert também, né? Então, ali tudo começou. E o Valdir era o cara que foi nos explicando e tal. Depois o Valdir saiu, o Fernando começou a narrar, mas daí trouxeram o Zé Luiz de Melo Ortiz, né? O Zé Luiz veio da Planetário para a CBS. E manteve aquela equipe, né? Eu me lembro que o primeiro jogo que nós fomos lá em Porto Alegre, o narrador era o Valdir Rodrigues, eu e o Fernando fazia as reportagens, e o saudoso Carlos Renato Magrão de comentarista. Mas daí na equipe tinha o Miro Ciprandi, tinha o Chico Explosão, que está lá até hoje, né? E vários outros que passaram, né? Vermelho, Aldebrand, saudoso Vermelho, Mauro Pipe, né? O Mauro também ele era cônsul do Grêmio aqui em Birubá, era o cara que tinha acesso no Grêmio, chegava lá, todo mundo conhecia todo mundo, né? E eu digo sempre, né? Eu sou colorado, mas as minhas melhores alegrias, minhas melhores viagens, quem me proporcionou foi o Juventude e o Grêmio em Birubá, no Amador, para conhecer esse Rio Grande inteiro. Aí. Não teve um campo, uma cidade que tivesse um time amador que a gente não foi transmitir jogo, né? E daí, no profissional, o Grêmio, o Inter, né? Assim, uma passagem marcante, né? Foi aquele jogo contra o Pachuca. Até ontem à noite, o Cristiano mandou uma foto do Samuquinha, né? Com fone de ouvido, com alto-falante, com microfone, né, e tal, e aí me lembrei, passa um filme na cabeça da gente, de todas as viagens, tudo que aconteceu, né. Aí, Grêmio e Olímpia do Paraguai, o Internacional tinha sido campeão do mundo e disputava com a Libertadores, campeão do mundo, e daí a Tríplice Coroa, que era contra o Pachuca do México. E o Zé Luiz, vamos transmitir esse jogo, Camargo. Olha, não tem ninguém para ir, tá? Eu vou vender aqui, eu não vou fazer tubo. Naquele tempo fazia tubo, narrava na frente da televisão, né, e tal. E o Zé Luiz era muito bom nisso aí. Eu fiz algum tubo, né? Comentarista, uma mesa aqui, televisão ligada lá e a equipe toda aqui transmitia o jogo. Né? Ligava na Guaíba lá para os principais lances, coisa e tal, né? Tinha informação, som ambiente do estádio, tudo. Parecia que tu tava lá, mas era tubo, né? E aquele jogo foi um jogo assim sensacional. Aqui em Birubá tinha o bar o Recanto Natural, onde tinha a IB Inter, que se reunia ali, o pessoal Talico botava um telão lá e vinha todo mundo para assistir o jogo, e a gente foi para transmitir o jogo lá. E demos sorte. Né? Pachuca, né? Era um time bom, campeão mexicano e tal, né? Imagina a Tríplice Coroa e tal, né? E final, né? Libertadores para cima. E o Internacional, aquele timaço, né? Klemer, né? Era o goleiro baita, não tinha vindo da Portuguesa, tinha sido campeão do mundo, né? E um timão, né? E Ceará, foi a despedida do Pato, do Yarley, do Ceará e do Fernandão. 4 jogadores principais que tinham sido campeão do mundo, né? E mais o Klemer, que o Klemer também saiu aquela vez, voltou pro Flamengo, se eu não estou enganado. E o Internacional ganhou de 4-0, né? Primeiro tempo já terminou, virou acho que 2-0 o primeiro tempo. E ainda que um gol foi feito, foi anulado. E o Zé Luiz dizia, né, o Internacional está pachucando o time do México aqui, né? Então são histórias maravilhosas, né? Lembranças boas, né? Pois o outro jogo super interessante foi um jogo eu não me lembro qual foi o ano, mas era classificatória, não, era Copa Sul-Americana. Brasil e Argentina no Olímpico Monumental. Me lembro como homem, aquilo parece que tremia assim. E daí o que me chamou a atenção, que baixava um helicóptero em cima, no meio do círculo do gramado, assim, um da Globo, ficava rodando em cima ali. Tu fez esse jogo, né? E baixava ali, cara, tu ficava de boca aberta, né? Aí surgiu o correspondente Gaúcha Sat. Por quê? Porque a Planetário era mais forte, 1440, gerava o som... 1290. 1290, gerava o som, passava para Cruz Alta passava para a Rádio Missioneira, e a Rádio Missioneira rebatia de volta para a Rádio CBS. Então, assim, e aí ali daí se criou essa amizade.
com o pessoal. Não tinha internet, né, Camargo? Não tinha internet. Era aqui, ó. O telefone, tu discava lá, chamava aqui uma linha do retorno. Pegava pelo ar, né? O sinal da rádio tinha que sintonizar. para fechar a cadeia, senão não... E outra coisa que chama atenção, assim, para quem foi lá e tu foi lá e tal, a sala de imprensa, né? Cara, é de arrepiar, homem, quando tu chega assim. Imagina, Filipão, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, né? Esses caras, Romário, Bebeto, tu vê os caras na tua frente, e tu poder fazer uma pergunta pros caras, né? Né? E depois eu fui num outro jogo, Brasil e Uruguai, em Foz do Iguaçu. Tive a oportunidade de ir lá nas Cataratas. Fui uma vez com a Cotribá e nesse jogo, né? E a gente foi muito. Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Parque Antártico, Parque São Jorge, né? Minas eu não fui, mas... E quando nasceu a Daia, eu estava indo a Porto Alegre, o Ingo Drimaier estava indo nos levar para ir transmitir a volta do Romário para o Flamengo. A Ana entrou em trabalho de parto aqui e tal, né? Porque veio um pouco antes, né, e tal. E olha, vai ter que voltar. Deixei o Ingo, né, lá. O Ingo levou, a gente tinha o mesmo tamanho, né? O Ingo até um pouco menor que eu, né? Roupa, abrigo, casaco, abrigo, o Ingo foi, né? E eu voltei para casa, no outro dia nasceu a Daia. Então são histórias assim fantásticas. Dá para escrever um livro, cara. Que joia. Camargo, tá muito bonita a tua história e fala para nós aí, para finalizar, as principais recordações, ou se tem um grande momento que ficou gravado na tua memória. Talvez esse título que Ibirubá conquistou com o Juventude. Foi um deles, lá em Ivoti. Foi um deles. Porque assim, ó, mexeu com a cidade. Por quê? Porque o Juventude sempre fazia times, né? Com o pessoal daqui. Como dizia o Capal, a gurizada daqui descascava o abacaxi, chegava na final, os times lá de baixo se reforçavam com os jogadores do Amador, do Gauchão, né? Pegavam os jogadores do Gauchão, até mesmo do próprio Grêmio tinha, né? 7 de setembro, Ivoti, Vila Rosa, Mundo Novo de Três Coroas, Sapiranga, esses caras se reforçavam com times da capital que disputavam o campeonato gauchão, né? Aí ficavam fora, rebaixava a ficha e jogavam o amador, né? Hoje já o profissional pode jogar no amador, né? Se está fora, se não jogou nenhum campeonato, como profissional podia. Mas o amador acabou, terminou, não existe mais, né? E esse fato mudou por quê? O Griso, quando veio o Márcio, os meninos que vieram aqui contaram isso, né? Olha, o Griso veio, vamos montar um time, vamos. Mas eu quero fulano. E eles abandonaram, tinha uns que estavam no Caxias, tinha gente que estava no Grêmio, no Juventude, né? E outros times aí. E eles vieram embora, foi montado esse time, né? O Petza, a comissão técnica ali toda, o Petza era o técnico, mas tinha o Nelson Nicolodi, o Marangão, o próprio Capal, o Suca, o pessoal, toda aquela diretoria ali, né? Acho que o Rogério Oliveira, acho que era o presidente na época, não me lembro, né? O Cavalli e os apoiadores todos, né? Não, vamos montar um time. E foi montado um time da casa. Tinha um ou outro jogador que era de fora, mas time da casa, time raiz daqui, né? Então, movimentou a cidade e a região, todo mundo. Na final, aquela de Ibirubá, saiu 4 ônibus, pra te ter uma ideia, né? E lá, como se diz, né, no coxo, na casa do Ivoti. Lá não era fácil de ganhar. E o Ivoti é o mesmo símbolo do Internacional, porém azul. Acho que tu lembra, tu sabe dessa história aí, né? E o Juventude foi lá, né? E assim, ó, 7 de setembro, Vila Rosa, Mundo Novo de Três Coroas, era um cano de time. Gramadense, lá de Candelária, tinha um baita de um time, né? E tudo com jogador profissional. E o Juventude foi indo com a gurizada, foi indo, né? Classificou e foi pra final, né? E lá, os caras fizeram um gol, o goleiro era o Oneide, e tinha sido contratado na época, né? E o time do Ivoti fez um gol e o juiz invalidou, deu que tava em impedimento. Lá dentro, né? E o time em cima, e o Juventude foi lá e fez 1-0 e ganhou o jogo. E que festa, cara, que festa, né? Quando chegamos à recepção aqui em Ibirubá, caminhão de bombeiros esperando lá no trevo, foguete, festa lá no campo, né? Clareou o dia, isso me marcou muito, né? E depois, assim, nas viagens, a gente pegou muito acidente na serra. Eu era o motorista, ou era o
o saudoso brasiliano, que a gente viajava de noite. Tu saía daqui meio-dia para fazer o jogo de noite, às vezes começava o jogo 10 horas da noite, terminava meia-noite, fazia as reportagens, dava aquela boleira de fio lá de cabo, né, que tu tinha, levava 2 horas para poder tirar o teu cabo, jantava lá e vinha embora, né? Chegava aqui no outro dia ainda fazia o repórter do CBS lá, né? Então, mas assim, o outro jogo também que me marcou muito foi a conquista do time da Sub-21. O prefeito Orlando Cantes, né, o pessoal ganhou a Kombi ali, né? A mobilização, a movimentação, né? E a amizade que ficou entre os guris, os meninos ali todos, né? O time foi vice-campeão estadual, né? E ganhou uma Kombi. Ganhou uma Kombi. Mas... Escolinha Geração 2000. Serafina Correia botou um jogador irregular lá, e daí reverteu o título para Ibirubá. Teve um protesto lá e tal. O cara era profissional e era de maior, inclusive. Tinha jogado com o Garmats e ele veio na tela cumprimentar o Garmats. Mas, pô, mas tu tá jogando aí. E daí teve o protesto, onde daí, então, como ficou vice, o título reverteu, veio para Ibirubá e o pessoal conquistou a Kombi. Que ali também me marcou muito, né? Assim, do amador local. E, claro, os times, vários jogos que a gente transmitiu aí do profissional, tanto do Grêmio como do Inter, a gente já sabia a escalação do Grêmio. E era a gangorra. De 95 a 2002 só dava Grêmio. E o time Danley, Arcer, Roger, Rivarola, Dinho, Goiano, Carlos Miguel, Adilson, Arilson, Jardel e Paulo Nunes. Evaristo de Macedo montou esse time e deixou pronto pro Filipão. Só veio o Jardel, né? O resto já estava lá, né? E claro, daí todo o time, né? Fantástico. Sensacional. Muito bacana. Teríamos muito mais tempo aqui, Camargo, para ficar papeando e contando histórias, né? Mas principalmente a tua história e o teu baú do esporte hoje, que mistura um pouco de cada fase da vida e que é interessante porque muitas pessoas não conheciam, né? E eu acho que... E eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui, agradeço os colegas aí, né? Aprendi muito, né? A vivência, a convivência, aprendi muito, trabalhei muito com o Maurício, trabalhei muito com o Valdir Rodrigues, né? Aprendi. O Zé Luiz, digo sempre, né? O Zé Luiz foi meu professor, o Maurício foi meu professor, Silva Júnior foi meu professor, né? Então, a gente aprende. A vivência, eu não sou formado, eu digo pro Cristiano, que às vezes ele não gosta muito, né? Tu se formou no banco da faculdade, eu me formei na faculdade da vida, né? Então a gente tá aí. E o pessoal acompanhou, sabe, de toda essa trajetória. É um ou outro que não, né? Às vezes, a minha filha diz, né, a Camille, o senhor foi um pai ausente. Quando eu nasci, o senhor não parava em casa. E era verdade, era o auge do Juventude quando ela nasceu, né? Então, a gente viajava na quarta para transmitir Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e já ficava na região metropolitana. Dormia muito naquele hotel da FENAC, ali em Novo Hamburgo, né? Ficava ali porque era mais barato, e daí não, Juventude joga aqui, joga ali e tal. Ficava ali e transmitia jogo sábado ou domingo. Naquele tempo, o amador era domingo, né? E tinha que se transmitir, né, Camargo? E no tempo não existia internet, como a gente comentou antes, e também não tinha outra forma das pessoas buscarem a informação senão pelo rádio, né? E a equipe tinha que estar lá e existia todo um processo aí para conseguir linha, né? Tinha que ser linha de transmissão e retorno para conectar com o estúdio, não tinha celular. Então, tinha que se organizar, era equipamento, você saía de casa sem saber exatamente o que ia dar certo. O chamado voo né? cego. Tu não sabia se transmitia ou não. Eu peguei muito dessa fase aí. Eu tenho alguns momentos no rádio que eu me sinto privilegiado, porque a gente sai a mesma coisa. A gente sai de um ano 2010, 2011 ali, que era tudo analógico, né? Que a telefonia existia por celular, mas era muito ruim, você não conseguia fazer uma transmissão por celular, porque o celular ele era uma coisa instável, né? Às vezes o som estava ótimo e de repente do nada, puf, caía lá embaixo a qualidade, porque os dados são celulares, né? Eles estão no ar, não é uma coisa que na época trazia confiabilidade. Então você tinha que ir para a linha. E aí a linha era aquela coisa, né? Chegava lá no estádio, eram duas linhas, né? A linha de transmissão e a linha de retorno. 2 pares, né? Então, às vezes funcionava um, não funcionava outro. Né? Exatamente. Ou entrava uma com ruído, né? Aí você, o que está acontecendo? Às vezes entrava outra ligação junto no meio, exatamente. Né? Então a comunicação era algo assim muito mais difícil de se estabelecer do que é hoje, né? E isso forjou muito a característica daqueles profissionais que trabalharam naquela época e hoje trabalha assim, o pessoal trabalha tranquilo, porque
Hoje você consegue passar informação, né, de todo quanto é jeito, forma e ela chega, né? E aquela época você tinha que tentar entregar de alguma forma, né? Se não conseguisse transmitir o jogo, tinha que ir para um telefone para passar a informação. Às vezes tinha duplex, né? E aí era bonito de ver os duplex, né? Os municipal, principalmente municipal. É. E o próprio amador, jogava o Grêmio, jogava a Juventude, né? Exato. E outra, muitas viagens, eu esqueci de falar da ZIF, né? São tantas viagens, né? Jogos da ZIF, me lembro um jogo em Santa Maria, Raízes de Santa Maria, tinha uma erva que patrocinava, erva raiz de Santa Maria, né? E a ZIF, um jogão. E terminou o jogo meia-noite lá. E a gente teve que voltar, porque no outro dia tinha Greju, no campo do Grêmio aqui. Chegamos aqui com um sono uma noite mal dormida, e ter que fazer o jogo no outro dia, né? Então, assim, eram histórias, né? E a gente fazia porque gostava. E isso aqui, meus amigos, isso aqui é uma cachaça, eu digo sempre. E isso aqui também é um canhão. Isso aqui é uma dinamite. Depois que saiu aqui, que foi pro ar, foi. Não volta mais. Você falou. É aquilo ali, né? Legal. Ademir Roque Camargo no Baú do Esporte desta sexta-feira. Preparou para mim essa hoje. Um abraço, muito obrigado.